Voltamos com o programa publicitário interativo, hoje recebendo a visita do Valdir Cimino, fundador da Associação Viva e Deixe Viver. Você estava comentando que você foi para os Estados Unidos, foi fazer um estágio... um ano sabático, vamos dizer assim. Um ano sabático, e ali começou a ter um contato exatamente com o voluntariado. Eu tinha muito tempo livre. E uma das coisas que me incomodava, assim, bom, já que eu tenho tempo livre, eu vou fazer um curso de inglês, se eu melhorar um curso de comunicação, de conversação, no Hunter College. Naquele período tinha um professor, o James, que não tinha nenhum brasileiro no grupo, mas tinha pessoal da China, pessoal da Venezuela, um grupo bastante coeso. Com latinos. E tinha alguns orientais também, chineses e japoneses. E o professor falou assim, olha, eu acho a classe é extraordinária, né? Eu tenho um lado que a gramática, a escrita é fantástica, que ficou para o lado dos orientais, né? E os latinos falam, cantam, falam com as mãos, fazem a mímica e conseguem se comunicar. O ideal seria a gente juntar essas duas, né? Fazer uma fusão desse... E ele falou, olha, eu acho, Valdir, que você tem alguns vícios, né, que você traz do que você aprendeu no Brasil, mas eu vou até te dar uma indicação de uma organização não governamental que existe ao lado da nossa associação, da nossa escola, que se chama English in Action. E você vai perceber lá que tem uma metodologia muito interessante para você aprimorar a sua conversação. Ângelo, você estava, na verdade, tentando desenvolver o inglês, a conversação, essa era a razão da frequência. Exatamente. E foi muito interessante, quando ele me propôs a conhecer essa coisa, eu fui lá. E aí eu percebi que o mais novo nessa organização tinha 75 anos. De 75 para cima, né? E aí, quando eu vi o perfil dessas pessoas, então eram engenheiros, educadores, enfim, pessoas com um nível cultural muito bom. Só que a metodologia era assim, 2 vezes por semana, 2 horas de conversação. E tinha uma dinâmica, que era um grande salão, onde ficava em cada mesinha com um chazinho, com um suquinho, cada velhinho, senhorzinho, senhorazinho, os estrangeiros chegavam, começavam um papo que podia ser a partir de uma leitura de um livro, de um capítulo, ou de uma crítica num jornal, ou de uma história. Enfim, você lançava o papo. Tocava a sineta a cada meia hora, os estrangeiros levantavam e mudavam de mesa, aí conheciam uma outra pessoa, uma outra história. E uma dessas voluntárias, dona Emily, uma senhorazinha de 82 anos, virou e fez assim para mim, meu filho, a gente está doando para você, qual é a sua parte nesse processo? Aí eu falei, como assim? Eu estou doando. Qual o valor da doação? O que você vai doar para a sociedade americana? Eu fiz assim, o que a senhora me recomenda? Ela falou, olha, a gente está conversando e é importante que você leia. Ela era uma educadora. Ela falou assim, a leitura vai fortalecer mais ainda o seu vocabulário. Então, eu recomendo que você seja um voluntário no St. Vincent, que é um hospital que fica na ilha de Manhattan. Ângelo, ao conhecer o processo de seleção do St. Vincent, eu fiquei extremamente fascinado. Porque imagine você que se propõe a ser um voluntário, que vai ler e você está se oferecendo. Só que não era só o processo da doação da leitura. Eles queriam traçar um perfil do Valdir. Quem é o Valdir? Quanto tempo ele vai ficar aqui? O que ele gosta de fazer? Claro, tinha todo com exames psicotécnicos, Eu falei assim, não, isso aqui não existe. Até porque deveriam ter uma série de outros candidatos também. Exatamente. E quando eu comecei a perceber que tinha todo um processo gestacional, eu falei assim, quando eu começo? Porque daqui 3 meses eu estou... pensando, eu preciso voltar para o Brasil. Ela falou assim, a gente nem sabe se você começa. Porque a gente vai oferecer, nós não empurramos voluntário para paciente. O paciente vai decidir se ele te recebe, se ele te quer. E aí isso começou a me dar assim, uma visão muito extraordinária de como lidar com as pessoas e com essa hora doada. Hora doada sem foco não é nada. Hora doada com foco muda o mundo. Sem dúvida. Então, foi ali que eu aprendi. Aí depois, acabei conhecendo o Independent Sector, que é uma organização hoje que valora e valoriza o trabalho voluntário, e eu acabei criando até um vínculo
né, conhecer algumas pessoas, e acabei conhecendo o Centro de Voluntariado de Nova York, fui entender mais a fundo. Aí aquela coisa, a mosquinha picou, e aí esse desejo. Em 92, a convite do Anco Márcio Saraiva, do Otávio Florisbal, eu acabei voltando para coordenar uma área que estava nascendo dentro da Globo, que é a comunicação mercadológica. Perfeito. Então você imagine, né? Você volta, tinha um monte de tempo. Aí a gente sabe exatamente o que é o timing da Globo. Exatamente o oposto, né? Então, eu fiquei muito sem tempo. E ao não ter tempo para exercer as minhas atividades, ou o que eu pretendia, eu passei a ser um voluntário doador para algumas crianças e algumas entidades. E a que mais me tocou, que estava muito próximo da Globo, da onde nós trabalhávamos, foi o Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Pelo preconceito, por aquelas crianças, enfim, entrar lá e ficar 6 meses, perder estudo, perder um monte de coisa. E aí eu passei a exercitar, acho que como todo profissional de comunicação, marketing, RP, eu primeiro me dediquei a uns 2 meses, quase 3 meses, a estudar quem eram as crianças, o que elas gostavam, o que elas queriam. Foi só sondando, né? Ainda eu entrava com um avental branco, que até explicar que eu não ia picar, que eu não ia... Eu tinha um outro tempo. E o contador de história talvez nasceu nessa sensibilização de relacionamento. E a leitura foi o ponto principal de partida da nossa missão, né? Perfeito.